Imagina que no nosso mundo existe um jeito de seres paranormais serem trazidos à vida. Mas não é fácil, porque para trazer o paranormal para o nosso mundo, as pessoas precisam acreditar no medo. As pessoas precisam acreditar que o paranormal existe. E afinal, poucas pessoas realmente acreditam que existam fantasmas, demônios ou criaturas muito esquisitas. Mas se existissem pessoas chamadas de exoterroristas que conspirassem para espalhar e fazer o mundo acreditar que o paranormal existe, fazendo com que a membrana que separa o normal do paranormal seja rompida, trazendo esses seres bizarros para o nosso mundo. Por isso, uma ordem secreta chamada Ordo Veritatis foi criada. Vivendo vidas duplas, os agentes investigam e impedem que o paranormal seja formado. 5 agentes da ordem, Joey Joke, Christopher Cohen, Cesar Cohen, Thiago Fritz e Elizabeth Weber, receberam uma missão de investigar um grupo de exoterroristas e um assassinato na cidade de Carpazinho, uma cidade no Rio Grande do Sul. Essa história é a base para o RPG de mesa O Segredo na Floresta. Provavelmente uma das obras que mais me impactou. Oi, tudo bem com você? Eu sou o Calígrafo e hoje eu vou contar um pouco do meu sentimento sobre O Segredo na Floresta. O Segredo da Floresta é um RPG que foi criado pelo Selbit e que começou dia 11 de abril de 2020. E pra você que não sabe o que é um RPG de mesa, relaxa, eu vou te explicar o que é. RPG significa Role Playing Game. É basicamente um jogo de interpretação em que você cria uma história. Existem 2 jeitos de jogar, um que é sendo o mestre e outro que é sendo um jogador. O mestre vai criar o universo e a história que os jogadores vão viver. E os jogadores, eles são os protagonistas da história. Resumindo bem mais ou menos seria isso. E O Segredo da Floresta é um RPG que conta a história que eu falei na introdução desse vídeo. E é provavelmente uma das histórias mais interessantes que eu já vi. Faz mais de um ano que eu fiquei interessado em RPG. Eu comecei a assistir alguns que eu achava pela internet, mas eu nunca tinha jogado. Eu assistia simplesmente pelo prazer de ver uma história nova sendo formada. Eu achava um jeito tão interessante e tão diferente de contar uma história que eu fiquei fascinado em RPG. Quando o Selbit anunciou a segunda temporada de Ordem Paranormal, que é O Segredo na Floresta, eu fiquei muito ansioso porque era o Selbit, é um cara que eu admiro muito, e era sobre um RPG, era mais uma história nova pra eu conhecer. Eu assisti os primeiros episódios, mas eu não continuei assistindo porque eu perdi uma sessão e eu tava com muita preguiça de fazer qualquer coisa, então eu decidi que eu ia assistir depois. E enquanto o RPG continuava e eu caminhava pelo Twitter, eu só via um monte de imagens sobre O Segredo na Floresta. Era tudo que eu podia imaginar, era meme, era foto, era desenho, era música. Na real, o cara que fez as músicas, eu não sei se ele provavelmente não vai ver esse vídeo, mas você é muito bom no que você faz. Eu achei muito foda ver uma comunidade inteira sendo criada em volta de um RPG. Era algo que eu nunca tinha visto e algo que eu passei a admirar muito. E quando o RPG acabou, eu falei, tá bom, eu preciso assistir isso, é algo que eu realmente vou gostar, meus amigos estão falando pra eu assistir, eu vou assistir. E eu voltei a assistir no episódio que eu tinha parado, no episódio 3, e eu não queria assistir tudo de uma vez, porque eram 4 horas, eu falava assim, não, isso deve ser muito cansativo, eu não vou conseguir assistir tudo. Eu assistia 10 minutos, só que eu não queria parar de assistir. E eu fui assistindo, e eu terminei o RPG em mais ou menos uma semana. Eu acabei o RPG dia 22 de agosto, e eu saí chorando. Não só pelo que tinha acontecido no RPG, mas é pelo que eu tinha sentido depois de assistir toda aquela história. Eu me senti como se eu fosse um dos personagens. Eu senti que eu vivi todos aqueles momentos trágicos que eles viveram. Todo mundo se jogou de cabeça na história. O Selbit era um mestre que ele colocava tensão nos jogadores e colocava tensão na gente, que eram só uns fantasminhas que estavam assistindo a série separado. Mas o que eu acho que foi muito mais impactante que o mestre foram as personagens que foram criadas. Cada jogador fez um trabalho incrível, porque todas as personagens ficaram interessantes. A gente viu os eventos e quando o personagem não tava bem, ele tava chorando, a gente tava chorando junto com ele. É bizarro você chorar por uma coisa que foi criada só na imaginação, sabe? Eu nunca tinha visto uma comunidade ajudar a criar um personagem só. Cada texto, cada fanart, cada historinha que criavam com os personagens era uma forma deles ganharem algum tipo de personalidade a mais para os personagens deles. Tudo nesse projeto é bem diferente. Não só por causa da história, mas pelo que ele causa em quem assiste. Formas de entretenimento são formas da gente sair do nosso dia a dia. Um livro, um videogame, um filme, uma animação são formas da gente esquecer e esfriar a cabeça. Mas eu acho que com RPG é uma fuga muito diferente das outras. Porque é como viver uma segunda vida. A gente não tem uma limitação que nem tem num videogame, num livro, num filme. No RPG você tem liberdade de fazer o que você quiser com uma personalidade completamente diferente. E você vai tentando entender esse fictício e deixando ele cada vez mais real. Mas O Segredo da Floresta foi diferente.
Acho que é um dos elementos mais importantes, respondendo a como as pessoas estavam apegadas ao personagem de vocês e como elas estavam entendendo os personagens de vocês. Eu acho que não tem nada mais vivo, não tem como, tipo, como um personagem que você criou ser mais vivo do que ver ele afetando a vida de todas as pessoas. Então, eu tenho certeza, tipo, vocês vendo as pessoas se tornando fã e aprendendo com o que o personagem que você criou tá passando. E tipo, desenvolvendo sentimentos e aprendendo as lições que os personagens de vocês aprendem. Isso faz com que eles sejam tão reais quanto qualquer outra coisa que é real. Se isso mudou quem você é como pessoa, só porque é fictício faz diferença? Não, é uma experiência tão real quanto. Não é só porque é na nossa imaginação que a gente não sente o que tá acontecendo lá, ou que a gente não aprende com os personagens. E essa experiência foi tão especial para qualquer um que se conectou de qualquer forma com RPG, que as pessoas começaram a voltar a jogar RPG. Começaram a realmente influenciar as pessoas a voltarem a jogar uma experiência que ensina e agrega tanto para a sua personalidade. Inclusive o RPG me influenciou a criar uma história nova. E aí, gente, a partir daqui eu comecei a dar umas travadas, então eu vim do futuro pra falar o que eu queria falar, porque eu simplesmente buguei na hora de falar. Olha ali eu travando. Basicamente, eu criei um RPG, eu tô jogando ele com alguns amigos, e essas sessões vão ser streamadas no site roxo, nesse link aqui. As lives do RPG vão ser todas as segundas às 21 horas, talvez seja mais cedo ou talvez seja mais tarde, dependendo do dia, mas enfim. Se você não puder assistir as streams do RPG, relaxa, eu vou pegar todos os vídeos das lives de RPG e eu vou postar em algum outro canal, pra quem não puder assistir a stream, poder assistir a história do RPG do mesmo jeito. Aparece lá, vai ser bem legal. Na sua semana eu também tô streamando jogos e tal, conversando com vocês, então aparece lá mais tarde, que é provável que eu esteja online. Então é isso, continue aí com o vídeo e eu te vejo nas lives. E não esquece, toda história é muito interessante, mas quando você vive ela, é mais legal ainda. Obrigado por me ver daqui, eu tô muito feliz de estar de volta. Comenta aí por que você gostou de O Segredo da Floresta, ou comenta algum RPG que você já jogou. Se você gostou do vídeo, dá o like, manda pra alguém que você acha que possa gostar. Vai que chega em algum participante do Segredo da Floresta. Enfim, gente, um abraço e até a próxima.